Boa tarde, bem-vindos a mais uma talk inserida no Prémio Nacional de Inovação. Hoje vamos falar sobre os horizontes da inovação, do financiamento e os seus desafios. Sabemos que Portugal tem dado passos particularmente importantes no reforço deste ecossistema de inovação, mas continua a enfrentar inúmeros desafios estruturais ao acesso ao financiamento, na simplificação de processos e, sobretudo, na criação de condições para escalar ideias com ambição global, digamos. Neste painel queremos, sobretudo, perceber onde estamos, o que nos diferencia e, sobretudo, o que falta fazer para acelerar a inovação no tecido empresarial português. Para isso, conto com a preciosa ajuda de José Val, Head of Innovation do IAPMEI, Helena Taveira, Investment Manager da Portugal Ventures e Paulo Reis, CEO do IF Group. Certo? Perfeito. Se calhar eu aqui abria primeiro uma questão comum a todos e depois passávamos a algumas perguntas mais personalizadas. Primeiro, e gostava de saber a opinião de todos, como é que hoje avaliam o posicionamento de Portugal neste contexto europeu de inovação, sobretudo tendo em conta agora os desafios, oportunidades, um bocadinho por aí? José. Muito bem, muito obrigado pelo convite. Portugal tem feito um excelente caminho no sentido da inovação. Não quer dizer que o caminho esteja todo feito, porque ainda há muito por fazer. E os tempos hoje são mais desafiantes do que já foram. Nós passámos por uma dura prova, que foi a prova da pandemia, em que os nossos empresários, as nossas empresas, os nossos empreendedores demonstraram uma capacidade realmente acima da média. E, portanto, essa foi um teste muito importante para saber como conseguimos reagir a situações adversas. O mundo hoje mesmo está em profunda modificação, mas nós temos de contar que temos uma grande capacidade para inovar, uma grande capacidade de plasticidade e de adaptação, o que significa inteligência também no meio de todos estes processos de inovação e, portanto, estamos perfeitamente à altura, com o nosso talento também, à altura de ultrapassar esses desafios. Nós temos alguma performance realmente que teremos de melhorar. Os indicadores europeus falam-nos numa performance moderada ainda, portanto, os últimos indicadores de 2024, mas nós no IAPMEI estamos convictos que isso irá dar um salto muito significativo em breve, na medida em que desencadeamos medidas muito profundas para a melhoria do ecossistema inovador, a saber, por exemplo, talvez a principal, as agendas inovadoras, as agendas mobilizadoras, e de facto, a partir daí os nossos indicadores, mesmo a nível europeu, vão sem dúvida dar esse salto. Portanto. Helena, eu vi aí a assinar com a cabeça positivamente, concorda com a visão do José? Concordo plenamente, embora com algum conservadorismo, porque somos inovadores moderados. E porquê é que nós somos inovadores moderados e estamos abaixo da média europeia? Precisamente porque nos falta financiamento, sobretudo em fases muito estratégicas, como por exemplo a internacionalização e a expansão de determinados projetos em fases um bocadinho mais, que já estão em projetos um bocadinho em fases mais robustas e, portanto, para além desta falta de financiamento para este tipo de projetos, há também e nós trabalhamos com as nossas startups muito próximo daquilo que é o mundo corporate, ainda vemos aqui alguns setores, muitas empresas médias e grandes, sem investimento significativo em inovação. E sem inovação nós já sabemos que vantagens competitivas vão ser difíceis de encontrar. Aponto também aqui a falha ou alguma justificação para nós sermos moderadamente inovadores, porque existe uma falha na ligação entre a universidade e o mercado de trabalho. Aquilo que nós quisermos, há muita ciência e pouca atração. Claro. Exatamente, e portanto não se verte esta ciência e toda esta investigação em valor comercial. Acho que temos temos políticas públicas hoje em dia que já têm fomentado imensíssimo este investimento em inovação. Temos a criação de hubs tecnológicos como a Amazon, a Google, que se movem para cá porque acreditam efetivamente neste ecossistema. Temos provas dadas no setor da saúde, a Cellmabs, por exemplo, vendida, não é, à BioNTech, à gigante BioNTech. Temos uma Corium que mimetiza couro em laboratório a testar protótipos com a Louis Vuitton.
temos no setor da energia Galpes, EDPs a criarem aceleradores, portanto, temos o terreno fértil, precisamos é de dinheiro. Paulo. Bem, eu não quero repetir ou recalcar aquilo que já foi dito, acho que já se cobriu aqui muitos dos temas. Eu gostaria só de reforçar, se calhar, mais a componente daquilo que foi referido, da interligação que existe entre as universidades e as empresas. Nós realmente temos visto nos últimos anos que realmente a nossa academia é muito forte, somos muito bons em produzir ciência, somos muito maus depois em transformar essa ciência em inovação, ou seja, em trazer produtos e serviços para o mercado. Acho que também há um gap muito grande entre aquilo que é a necessidade que as startups e as PMEs e até algumas scale-ups, que agora existe esta diferenciação entre o que é uma PME ou o que é que pode ser uma grande empresa, por isso agora existem as mid-caps, que é a questão do financiamento. Obviamente que nós fomos a ver mercados como os Estados Unidos, ou até mesmo em alguns países da Europa, existe um fator de risco associado que está assumido pelos investidores, e acho que em Portugal temos feito esse caminho, obviamente. Também consigo reconhecer que esse caminho está feito. Se calhar devíamos era ser um bocadinho mais afoitos e ser um bocadinho mais de risco e ajudar as empresas a dar aquele passo de crescer e de, para além de crescer, de conseguir ir para fora, para ir para outros mercados, não é? Porque se nós olharmos só aquilo que é o nosso cantinho em Portugal, é muito claramente, pouco, claramente. E pegando aqui também um bocadinho nas palavras do Paulo, que papel podem agora, ou devem agora desempenhar os incentivos fiscais e os fundos europeus nesta cultura de inovação? Particularmente relativamente aos sistemas de incentivos, melhor dizendo, os sistemas de incentivos nunca tiveram tanto dinheiro como têm hoje em dia. Somando o PRR e o Portugal 2030, realmente temos aqui milhares de milhões, o que é muito significativo. Portanto, é uma oportunidade única para as empresas se apoiarem, se suportarem nesse capítulo dos incentivos, coisa que o têm vindo a fazer, porque de facto o incentivo é algo estruturante, é algo que não pode ser, digamos, ignorado por uma boa gestão, e efetivamente é um acelerador, e de modo que se nos apoiarmos nas vertentes de investigação e desenvolvimento, estavas aqui a falar na ligação à academia, que é fundamental, tendo aquela perspectiva de ligação à economia real, portanto estamos a falar de uma investigação para criar valor económico, mas também não só em investigação e desenvolvimento, mas em inovação e nomeadamente a internacionalização, porque é âmbito geral dos sistemas de incentivos que queremos produzir bens e serviços transacionáveis. Claro. Helena? Quer dizer, o papel é absolutamente fundamental. Eu diria que é complementar, eu falo pelo capital de risco, claro. É complementar ao capital de risco. Nós temos empresas que, com o nosso investimento, não seriam capazes de desenvolver o seu projeto, só com aquele investimento, e que no âmbito de consórcios, muitas vezes em que entraram, e de outros co-investimentos e co-promoções, conseguiram alavancar um determinado estágio do projeto que de outra forma não conseguiriam. Portanto, é sempre bem-vindo, sempre bem-vindo. Paulo, quer acrescentar alguma coisa? Sem dúvida, totalmente de acordo, são sempre bem-vindos e acho que nós como país temos sabido aproveitar muito bem, de uma forma bastante profícua, os financiamentos. Gostaria só de deixar se calhar esta nota, que é, nós temos a conotação de ser um país subsídio-dependente e eu costumo dizer que nós somos subsídio-oportunidades dependentes. Está bem? Porque as oportunidades têm que ser criadas e se existe depois financiamento para as poder alavancar, nós temos que saber aproveitar. Agora, o que nós temos sentido, nós, enquanto entidade que apoia as empresas a tentar conseguir esse tipo de financiamento, sejam eles a nível nacional como a nível europeu, é que depois notamos que a transposição ou velocidade com que depois estas medidas chegam ao mercado e às empresas levam o seu tempo. E aqui sim gera constrangimentos e bottlenecks para quem quer fazer um investimento e para quem tem um plano de investimento já muito bem definido e tem que estar à espera, eventualmente, para que saiam depois os avisos de abertura e as regras e tudo mais. Eu tinha pedido aqui ao José se nos dava alguns dados de indicadores que a APME tenha sobre o volume de investimento público em inovação e número de projetos, só para darmos aqui um enquadramento mais ou menos geral, aqui de dimensão
vou olhar para as minhas notas, mas de facto vamos caminhar para o aviso de 2025 da vertente inovação que eu dizia há pouco, portanto ao abrigo do Portugal 2030. E em 2023 houve 1.328 candidaturas, em 4 fases, e o total de investimento foram 3.236 milhões de euros. Foram aprovadas 818 e 632 milhões de incentivo aprovados. Já em 2024, nós temos 804 candidaturas recebidas, total de investimento 2.161 milhões, e foram aprovadas na primeira fase 310 com incentivo de 232 milhões. Em abril, expectavelmente, vai abrir o aviso para a inovação, claro. Portanto, as empresas devem aproveitar. Claro. Helena, e pegando também nisso, que tipo de projetos têm captado mais o investimento da Capital Ventures e qual tem sido o impacto direto no seu crescimento? Então, desde 2012 a Portugal Ventures já investiu 224 milhões de euros, sendo líder, as 2 áreas líder são digital, com 88 milhões de euros, e turismo com 50 milhões. Só o ano passado nós investimos em 38 operações 13,6 milhões de euros, onde turismo pela primeira vez aparece de facto a liderar, não pelo número de operações, mas por tickets que efetivamente são maiores, os tickets de investimento, por natureza dos projetos, mas depois vem imediatamente o digital, a indústria, e privilegiamos bastante a indústria, e depois a saúde. Nós também estamos na saúde, queremos mais projetos de saúde, porque de facto nós temos a missão de cobrir falhas de mercado e há poucos operadores de capital de risco que o fazem. Paulo, para aproveitar essas oportunidades é preciso chegar aos incentivos, não é? O problema é que as empresas têm muitos entraves e muitas dificuldades. Do seu conhecimento, da vossa experiência, quais são os grandes entraves que as empresas têm em aceder aos incentivos como ao CIFID, como os fundos europeus? Quais são as grandes dificuldades? Eu diria que as empresas têm como principal função, não é, desenvolver aquilo que é o seu core business. E o seu core business não é fazer candidaturas, por isso eles querem ter instrumentos que possam financiar e alavancar aquilo que são os seus modelos de negócio e aquilo que são o seu crescimento. E para além disso, nós depois, enquanto país, também estamos obrigados àquilo que são as diretivas europeias e aquilo que são as regras europeias. Por isso, quem olhar para aquilo que são os regulamentos, as diretivas e depois para aquilo que são os avisos de abertura, obviamente que um leigo olha para aquilo e se calhar não consegue interpretar aquilo da mesma forma, não é? Eu costumo dar sempre o exemplo de que nós somos todos pessoas com literacia, conseguimos olhar para as leis, mas existem advogados que as sabem interpretar, não é? E para aquilo que são os avisos de abertura e estes instrumentos, existem as consultoras, obviamente que existem consultoras boas e outras menos boas, que realmente olham para as coisas, sabem interpretar o que é exigido e depois conseguem dar essa informação aos seus parceiros, aos seus clientes, de forma que seja uma candidatura competitiva e que cumpra tudo o que existe em termos de regulamentos e de regras. Outra coisa diferente depois, e aqui faço um pequeno à parte, que as empresas são obrigadas a cumprir uma determinada, bastantes requisitos em termos de deadlines e tudo mais, e depois temos por parte das entidades, não têm a mesma velocidade de acompanhar esta questão. Eu não ponho o ónus só do lado das entidades, até porque nós sabemos, estas entidades, nomeadamente o IAPMEI, a ANI, a ICEP e o Turismo Portugal, estão obrigados àquilo que são regras de contratação pública e orçamento de Estado, claro. Por isso não têm essa capacidade de investimento, nós reconhecemos que não têm essa capacidade de investimento em termos de recursos humanos e de plataformas tecnológicas que os possam ajudar a ser mais ágeis. Obviamente, se tivessem, os processos eram muito mais rápidos, as empresas conseguiam investir muito mais rápido e tudo acabava por ser positivo. Não é? Claro. José, em que medida é que, por exemplo, o PRE e o Portugal 2030 estão a transformar o acesso das empresas, sobretudo das PME, neste ecossistema de inovação? A transformar o caminho da inovação, sim, digamos. Okay. Estão a transformar de uma forma, eu diria, muito intensa, porque, note, os agentes de inovação, na verdade, são as empresas. São elas que batem de frente, passa a expressão, com o mercado.
e, portanto, para isso têm de ter uma capacidade de inovação muito grande, senão, por isso simplesmente não vendem. E, portanto, têm de suportar, digamos, num esforço, eu diria, muito colaborativo, têm de suportar naquilo que são os instrumentos, naquilo que é a academia, naquilo que são outros centros de saber, naquilo que é o sistema científico e tecnológico nacional, para conseguirem, digamos, ultrapassar algumas barreiras, na medida em que uma das críticas dos indicadores europeus são justamente a integração da inovação ao nível da PME, chamemos-lhe assim, da PME. E, portanto, é preciso estar muito atento e é preciso, sobretudo, darmos as mãos em conjunto. Daí, como já referi, o mérito das agendas mobilizadoras, no sentido em que estão a cruzar todo este ecossistema para um bem comum. E temos hoje resultados muito evidentes, já a partir das agendas, em que as vendas cresceram significativamente. Portanto, muita atenção, a PME tem de estar muito atenta, tem de estar em ligação com todos estes atores que aqui estão, e sobretudo há um passo que falta aqui, que é um desafio. Falta fazer uma ligação entre um tecido empresarial, porventura mais clássico, e o universo das startups e do empreendedorismo. Todos são empreendedores, no fim. Mas este é um passo que ainda nos falta dar, e o IAPME está muito empenhado a tentar cruzar estas forças, porque de um lado dizem-nos que faz falta e do outro lado dizem que nos faz falta também. Helena, gostava de saber a sua perspectiva sobre do relatório Draghi. As empresas europeias devem recorrer mais ao mercado de capitais do que à banca tradicional. Devem? Ai, devem, com certeza. Não diria de outra forma. A banca tradicional é credora. Certo. Nós não somos credores, nós somos parceiros. Nós investimos em várias fases, não é? Ou por várias fases das startups. Na minha unidade de negócio estamos responsáveis por 70 investimentos, onde só investimos 100 mil euros. E 100 mil euros para uma startup, somos heróis, porque fazer qualquer coisa durante 18 ou 24 meses com 100 mil euros só pode ser, de facto, um grande desafio e uma aventura. Portanto, qual é o nosso papel enquanto a banca não dá smart money. Nós temos todo o gosto em investir smart money. Smart money é apoio constante, é apoio na gestão, é apoio na estratégia, é a forma como investimos. Nós não investimos, não oneramos passivo da empresa, vamos reforçar autonomias financeiras, vamos aos capitais próprios, quer dizer, para além para além da forma de investimento e todo o apoio, ajudamos a levantar novas rondas de capitais, abrimos portas para leads comerciais. Portanto, eu diria que nós, de facto, somos sócios acionistas numa perspectiva muito de parceiro e não de credor. Portanto, de facto, faz todo sentido. O dinheiro não é marcado, o dinheiro não é pago, não tem juros. É completamente diferente. Paulo, a vossa experiência, que setores da economia nacional têm demonstrado maior maturidade neste campo? Isso é uma pergunta um pouco injusta, então. Porque senão vamos estar a deixar alguns setores que ficam de parte. Mas eu diria, a indústria transformadora, sem dúvida, a indústria das tecnologias de informação, sem dúvida, acho que nós aqui estamos a conseguir dar passos muito importantes. Na área da saúde, muito ligado também à parte digital e à biotecnologia também estamos muito fortes. E nós, felizmente, a EFI Group, nós temos a sorte de poder trabalhar com estes setores de uma forma transversal. Por isso conseguimos perceber em cada um dos setores como é que as coisas estão a acontecer e quais é que são os projetos que são interessantes ou que poderão ainda eventualmente ser mais interessantes ainda. Nós, só para dar um exemplo, nós estamos a participar em 7 testbeds, que é um case study até a nível europeu, porque foi a primeira vez que houve financiamento no âmbito do Next Gen, traduzindo para Portugal, para o PRR, que se criou este tipo de financiamento, que ao fim e ao cabo é pegar naquilo que são os incumbentes, ou seja, as não PMEs, e trazer para dentro desse ecossistema as PMEs. Por isso, ao fim e ao cabo, são ecossistemas de inovação aberta. E nós estamos em algumas que estão ligadas ao setor automóvel, outras ligadas ao agroalimentar, outras ligadas ao têxtil e outras ligadas à multimédia. Por isso conseguimos ter esta abrangência bastante importante. E pegando um pouco do comentário que foi feito por parte do José Val, aqui
nós achamos que estes projetos realmente são emblemáticos e que se deveria replicar mais durante os próximos anos no programa quadro que existe agora de Portugal 2030. Porque realmente as grandes empresas, ao trazer as PMEs para dentro do seu ecossistema, estão a dar-lhes a oportunidade de desenvolver produtos e serviços que de outra forma não iam conseguir. E, por outro lado, nós temos casos de incumbentes que neste momento já são centros de excelência dentro do grupo a nível internacional. Por causa das testbeds, vão começar a trazer serviços e projetos de outros mercados de onde eles estão para Portugal. Por isso, acabamos por ter aqui uma cadeia de valor muito, muito interessante para quem já cá está e também para as PMEs que depois possam desenvolver projetos bastante atrativos com base nisto. José Val, o Paulo já nos deu um bocadinho também a sua visão, mas como é que pode o IAPME, neste caso, ajudar as empresas a ultrapassar todas estas barreiras burocráticas? O IAPME tem, digamos, está permanentemente à procura de soluções. Já foi aqui dito também pelo Paulo, de facto há um conjunto de regulamentação europeia, que depois é transposta aqui para a nacional, que depois acaba por se refletir a nível dos avisos, a nível daquilo que nós temos de cumprir. E isso efetivamente traz trabalho, e aquele trabalho foi aqui referido, trabalho para as empresas e traz demora. Nós estamos a ensaiar, digamos, alguns protótipos no sentido de, até recorrendo à famosa inteligência artificial, que hoje se fala, para ver se conseguimos desonerar, efetivamente, o que é um problema para todos, mas ao longo dos anos, ao longo dos quadros, a quantidade de projetos também se tornou muito maior do que nós tínhamos dimensionado. E, portanto, isso é uma medida de sucesso, mas ao mesmo tempo também é uma medida que acarreta peso e muito trabalho para nós, mas estamos fortemente empenhados, nós com os parceiros que também nos assistem aqui neste processo de análise de candidaturas, para tirarmos esse peso de cima das pessoas, e hoje em dia há metodologias que certamente nos vão tirar uma grande parte desses problemas. Helena, há pouquinho já falamos um bocadinho sobre a dificuldade e a necessidade de passar da ideia para que a ideia passe ao mercado, ou que seja monetizada, ou seja qual for a palavra, mas como é que olha para o papel do capital de risco precisamente neste estímulo e na passagem da ideia e à escala? Eu dou o exemplo da Call Innova ID, que surgiu na pandemia. Nós, na altura, o Governo mandatou a Portugal Ventures para fazer tickets chamados de pré-seed, muito early stage, que ninguém queria fazer. Porque os BAs estavam avessos ao risco, os BAs e outros operadores também, e, portanto, não havia quem financiasse este tipo de projetos. Os projetos estavam parados. E a Portugal Ventures, que não tinha no seu histórico investimentos desta natureza, teve que começar a fazer. Montámos equipas, etc., metodologias, nós não sabíamos. E é com grande surpresa que nós, destes ditos 71 investimentos, temos uma taxa de sobrevivência de 82%. Ou seja, significa que só 13 projetos é que não tiveram sucesso. Neste momento temos 45 empresas a levantar rondas de capital, o que significa que o mercado está com apetência para os ouvir e conhecer as suas tecnologias. Portanto, significa que o lastro destes 100 mil euros permitiu, muitas vezes, acabar de desenvolver o protótipo, chegar ao MVP, fazer a fase de Product Market Fit e, muitas vezes, chegar ao mercado. E agora sim, vão ter que levantar novas rondas, como é óbvio, porque o dinheiro não estica. E, portanto, se não fosse este investimento inicial, este investimento de arranque, nós não tínhamos esta taxa de sobrevivência, o número de empresas a levantar novas rondas de capital, não tínhamos um mercado de capital de risco, nacional e já internacional, também com esta dinâmica. Além dos postos, do número de postos de trabalho que foram criados, nós temos, por força do investimento da Portugal Ventures, houve, não sei precisar o número de empresas, mas empresas que tiveram que ser criadas. Hoje em dia temos mais de 280 postos de trabalho criados, temos 55 PhDs, que é, de facto, uma grande percentagem do nosso portfólio nestas empresas tão pequeninas, early stage, e temos mais de 30 patentes submetidas desde que foram investidas. Portanto, o lastro é, de facto, com pouco investimento,
consegue-se fazer muito. O IAPME também já nos deu a sua visão. Como é que, por parte do EFI Group, como é que podem efetivamente ajudar as empresas a tirar partido de mecanismos como o Horizonte Europa ou o Portugal 2030? Bem, isto é o nosso core business, por isso é o que nós fazemos. Nós, felizmente, fazemos parte de um grupo multinacional e em cada uma das geografias onde nós estamos, o foco é realmente a captação tanto de incentivos fiscais como o CIFID, por exemplo, no caso de Portugal, como do Portugal 2030 e até dos projetos europeus. E o nosso posicionamento em termos de mercado é um posicionamento alavancado naquilo que é uma metodologia internacional. Ou seja, nós temos ferramentas e conhecimento muito partilhado entre o grupo e o que nós conseguimos oferecer aos nossos parceiros aqui em Portugal é, nós interpretamos aquilo que são os regulamentos e as diretivas europeias, lemos aquilo que são os avisos de abertura e vemos realmente quais é que são os condicionantes que existem para as candidaturas e depois sentamos com os nossos parceiros e vemos realmente qual é que é o seu projeto, tanto em termos de inovação como de investigação e desenvolvimento, ou até em termos de qualificação e internacionalização, e tentamos realmente depois repartir estes vários itens de investimento pelos diversos avisos que existem. Temos também, por outro lado, uma outra vertente de consultoria, que é tentar arranjar consórcios, nomeadamente para os projetos de copromoção, então agora para as chamadas mini-agendas que vão existir. Como nós temos uma base de clientes muito forte e temos uma relação muito boa até com as entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional, acabamos por propor algumas dinâmicas a alguns parceiros e dessas dinâmicas depois saem projetos bastante estruturados, bastante inovadores, com investigação e desenvolvimento, que depois se transformam em candidaturas e que são aprovados e depois são executados com sucesso. Eu se calhar continuava a conseguir fazer outra pergunta, porque eu tive a ver que a transição energética, hidrogênio, indústria 4.0 são áreas fortes em crescimento. As empresas portuguesas estão a acompanhar ou a conseguir acompanhar estas tendências? Elas não têm escolha. Okay. Temos que ser sinceros, ou seja, não é se eu quero ir, eu tenho que ir. Para se poderem tornar mais competitivos no mercado, têm que reduzir aquilo que é o seu consumo energético e a maior eficiência naquilo que são os equipamentos que têm. Então, por isso, este tipo de apoios, eu diria que são essenciais e são críticos para ajudar as empresas nessa transformação. Helena, há quem veja, sabemos, alguns apoios como o CIFID com alguma desconfiança. Que leitura faz deste argumento? Nós não gerimos CIFID por causa da nossa natureza pública. Temos muitas empresas no nosso portfólio que têm conseguido crescer por força de investimentos em novas rondas de capital de operadores CIFID. Obviamente há que ter em conta que o investimento feito através de fundos CIFID é um investimento muito direcionado, muito focado. Nem só da atividade de investigação e desenvolvimento vivem as empresas. Portanto, na nossa opinião, o cenário ideal seria levantar uma nova ronda, um mix de investimento CIFID, com fundo CIFID e o outro não CIFID, para que possamos ter aqui alguma estabilidade financeira. A desconfiança, penso que poderá vir de alguns investimentos CIFID estarem a ser canalizados para empresas que já têm uma determinada atração e presença no mercado. Ou seja, os operadores de fundos CIFID pedem métricas como EBITDAs positivos, vendas, tração internacional, etc., que muitas startups ainda não conseguiram alcançar. Portanto, penso que estamos a deixar de fora algumas oportunidades de investimento em startups que, por ainda não terem atingido estas metas ou estas métricas, não são elegíveis para este investimento. E era importante começar, se calhar, a ser mais flexível. E eu se calhar agora fazer uma última ronda de perguntas, a mesma pergunta para os três. Se tivessem que apontar uma medida concreta, prática e execuível, sobretudo, para melhorar o acesso às empresas portuguesas à inovação, qual seria, José Val? Deixe-me dizer-lhe o seguinte,
nós temos uma vantagem competitiva muito grande que é preciso relevar, que é o nosso aspecto dimensional. Estou a falar geograficamente. Nós somos considerados um país de média dimensão da Europa, enfim, é por aí. Mas nós efetivamente temos uma coesão e temos uma capacidade colaborativa muito grande. E, portanto, qualquer medida que seja posta em cima, já falámos hoje aqui das agendas, testbeds, etc., quanto ao IAPMEI, tem de passar pela capacidade de colaborar. Nós somos conhecidos lá fora, enfim, quem vem para Portugal viver reconhece que é muito fácil abrir uma porta no Porto, ou em Bragança, ou em Faro, porque todos nos conhecemos. Portanto, isso é uma capacidade ímpar, porque há países que são muito fracionados. E aqui realmente consegue-se ir por aí. Portanto, algo colaborativo, algo que aproveite muito bem o talento que nós temos, e produzimos talento de primeira água, e temos vindo a importar talento excelente, também altamente qualificado, através dos nossos vistos, IAPMEI, Startup Visa e Tech Visa. Vieram cerca de 11 mil pessoas. Cruzando estas realidades, nós temos tudo, e depois com o sistema científico e tecnológico, com a academia, com o capital, temos tudo aquilo que é preciso para fazer a coesão em torno da empresa, para que a empresa se aproveite dessa riqueza toda que está aqui à sua mão, ao seu alcance. Helena, qual é a medida que a Portugal Ventures aplicava já? Já há 2 fundos que precisam de aumentar a liquidez, que é precisamente onde nós consideramos haver falhas de mercado. Portanto, eu dotava de liquidez, maior liquidez, o fundo que investe em early stage, porque há poucos players no mercado a fazer, e o fundo, como por exemplo o fundo de Leiria, que é um fundo vocacionado só para empresas growth, internacionalização de modelos de negócio, expansão e escala. Quem diz Leiria pode-se replicar noutras regiões, portanto, aqui está um alerta para outro tipo, são fundos setoriais, regionais neste caso. Portanto, era dotar, quer fundos early stage e os fundos vocacionados para growth, que é onde falta investimento. Paulo. Eu aqui só retomando o tema do CIFID, que acho que é um tema bastante importante e bastante pertinente. O CIFID, a nível internacional, é considerado um dos melhores incentivos fiscais a nível mundial. Por isso, até nisso nós somos bons. Temos um dos melhores sistemas de incentivos fiscais à investigação e desenvolvimento. O que tem acontecido nos últimos anos, e um pouco à semelhança daquilo que a Helena estava a referir, é que dentro de uma das linhas do CIFID há uma despesa elegível que é o investimento em fundos de investimento e depois passaram a ser denominados fundos CIFID. Mas uma coisa são os fundos CIFID, outra coisa são as empresas que investem em recursos humanos e desenvolvimento de produtos e serviços em investigação e desenvolvimento e depois podem utilizar esse gasto na dedução da modelo 22 e pagar menos imposto porque fizeram esse investimento, está bem? Por isso, acho que é importante separar as duas coisas, porque uma coisa são os fundos, outra coisa é eu, como empresa, invisto em recursos humanos, desenvolvo produtos e serviços, por isso tenho este benefício que me reduz a base de imposto que eu tenho a pagar. As medidas, nós já tivemos algumas reuniões, inclusive com o Ministério da Economia no passado, com a ANI e tudo mais, com algumas propostas que nós temos, porque nós, felizmente, como eu disse há pouco, como temos esta abrangência, diria, mundial, temos conhecimento de vários sistemas de incentivos nos diversos países. E há um exemplo que eu dou sempre, que é mesmo aqui ao lado, por isso são os nossos amigos espanhóis, e eu, como português, sinto-me lesado porque eles acabam por ser mais competitivos que nós, que é eles têm um sistema que é muito parecido com o CIFID, lá chama-se as deduções por I+D e IT, em que as PMEs espanholas, quando não têm a coleta a pagar e se têm o incentivo, é-lhes feito o cashback, ou seja, é feito o reembolso mediante algumas condições, como é óbvio, isto não é dar dinheiro, não é dar dinheiro de borla, por assim dizer. Por isso, para nós, acho que era uma medida que seria muito interessante aqui em Portugal, até porque se olharmos para o CIFID, existe a medida de que a empresa, se não tiver imposto a pagar, fica em crédito fiscal durante 12 anos, mas se nós conhecemos a realidade das PMEs portuguesas, eles já se esforçam, são heróis, como estava a dizer, são heróis naquilo que é o seu desenvolvimento, a sua atividade. Pagar imposto para eles, quer dizer, não tem essa base de imposto tanto para pagar. Ainda por cima, fazer crédito durante 12 anos não é eficiente. E se tivéssemos esta medida do cashback, seria muito bom, porque iria trazer tesouraria e cash flow para as empresas. Ou seja, ao fim e ao cabo, nós estamos a incentivar as empresas, olha, invistam em investigação e desenvolvimento,
contratem pessoas altamente qualificadas, desenvolvam produtos, levem para o mercado e já agora têm este incentivo e se vocês não conseguirem ter imposto, mediante condições, podem ter esta devolução do valor. Uma segunda medida, e porque nós também somos sócios fundadores de um laboratório colaborativo, que é o Data Collab, não sei se conhecem os laboratórios colaborativos, têm a regra de um terço, que é um terço vem de financiamento de base, ou seja, do Orçamento de Estado, um terço de financiamento competitivo, que é dos programas dos fundos nacionais europeus, e um terço que vem do mercado de prestação de serviços. E os laboratórios colaborativos, neste momento, estão a viver um momento bastante complicado, porque um terço de base vai deixar de existir. Por isso agora tem que se arranjar aqui mecanismos e formas de perceber como é que estes 30 e algo laboratórios colaborativos vão sobreviver durante o ano 2026 ou daí para a frente, porque só do financiamento competitivo e só de um terço dos serviços não vão conseguir sobreviver. Até porque na sua gênese estamos a falar de uma parceria público-privada que é para trazer aquilo que é o conhecimento, juntá-lo às empresas para transformar produtos e serviços mais perto do mercado. Por isso, uma das medidas que eu iria propor era realmente olharmos para os laboratórios colaborativos e para os centros tecnológicos de inovação e perceber de que forma é que realmente se podem financiar estas entidades e estas dinâmicas. Muito obrigada pela vossa presença. É um facto que fomos considerados no painel europeu de inovação como moderado, um país moderado, mas também parece um facto que estas medidas, seja os incentivos fiscais, seja europeus, seja o capital de risco, são fundamentais para ultrapassarmos para sairmos desta categoria, digamos. Muito obrigada. Foi mais uma talk show inserido no PNI. Obrigada. Obrigado.